Olá, queridos alunos, vamos para uma aulinha sobre lipídios voltada para o ensino médio. Se você tem busca de uma aula para ensino superior, entre em contato nesse WhatsApp que nós podemos agendar cursos online com você. Essa aula é para ensino médio e ela vai ser baseada nesse mapa mental que você está vendo aí. Veja o seguinte, se você entrar no meu site, esse que está aparecendo aqui, lá em cima na seção Mapas Mentais, você pode então adquirir esse mapa mental e baixar no arquivo em PDF. Ele inclusive vem preparado, se for do seu interesse, para ser impresso numa folha A3 de tamanho grande. Você pode ter esse mapa mental no tamanho grande para você usar. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa aula de lipídios. Veja, uma molécula de lipídio pode ser bem diferente da outra. É o contrário do que ocorre com carboidrato, porque uma molécula de carboidrato se parece com a outra. Mas uma molécula de lipídio pode ser muito diferente da outra. Se é assim, o que é que caracteriza os lipídios? Veja só. Lipídios são caracterizados por serem moléculas orgânicas insolúveis em água. Então, é o fato deles serem orgânicos insolúveis em água que unifica os lipídios. Vamos conhecer um pouco melhor uma molécula de lipídio. Essas moléculas são quase todas anfifílicas ou anfipáticas. Quase todos os lipídios são anfifílicos ou anfipáticos. O que significa ser anfifílico ou anfipático? Anfi significa duplo, ambos. Uma molécula anfifílica é uma molécula que tem uma parte polar e outra parte apolar. Mas aí fica a dúvida. Moléculas polares dissolvem na água. E eu disse que lipídios não dissolvem. Se lipídios têm uma parte polar, por que eles não dissolvem na água? Vamos pegar como exemplo a molécula de colesterol. Veja, ele tem uma parte polar e outra apolar, então o colesterol é anfifílico. Mas observe como a parte polar é pequena, é só esse OH, só essa partezinha é polar. Todo o resto da molécula é apolar. Então, lipídios não dissolvem na água porque sua parte polar é muito reduzida, a sua parte polar é muito pequena. Bom, vamos agora dar uma olhada nas funções dos lipídios. Observe. É claro que lipídios têm um papel energético. A maior parte da energia do seu corpo está sob a forma de gordura. Gordura é a nossa reserva de energia para longo prazo. Observe. Vamos ver esse gráfico aqui. Aqui na horizontal você tem semanas de jejum. Mas uma pessoa sobrevive a 3, 4 semanas de jejum? Sobrevive desde que tenha acesso à água. Sem água morre rápido. Dependendo do calor, com 2 a 5 dias morre por falta de água. Mas sem comer, a gente até que dura bastante. Observe. Nós temos uma reserva de energia na forma de glicogênio, que é um carboidrato. Mas note como a nossa reserva de glicogênio é pequena. Aqui é 1 semana sem comer. Se você ficar 1 dia sem comer, acabou o glicogênio. Sua reserva de energia na forma de glicogênio é para períodos curtos. O glicogênio é uma reserva na forma de carboidratos feita para te sustentar entre o almoço e o jantar, para sustentar você enquanto você está dormindo e não está comendo. Então, o glicogênio é uma reserva de energia de curto prazo. Agora, veja como as proteínas se comportam no jejum. Elas começam caindo rápido, mas o corpo dá uma segurada. Então, no jejum, se a gente está passando fome, 1 semana de sem comer, 2, 3, se está passando fome, a quantidade de proteínas cai. Mas note que as proteínas não caem tanto, e o motivo é simples. As proteínas exercem muitas funções, muitas funções. Elas também podem ser fonte de energia, mas elas exercem muitas outras funções. Então, o corpo não pode sair quebrando proteínas indiscriminadamente para gerar energia. Para você ter uma ideia, se a pessoa perder metade da sua proteína no músculo, ela está correndo risco de vida. Então, proteínas também são fonte de energia, mas não é esse o grande objetivo delas, a grande função delas.
Então, nós temos que poupar proteínas para sobreviver. Agora, vamos ver como a gordura se comporta em um estado de fome. Uma semana sem comer, ainda tem gordura. 2 semanas sem comer, ainda tem gordura. 3 semanas sem comer, ainda tem gordura. Ah, esse é o gráfico de um obeso. Não é. É o gráfico de uma pessoa com peso normal. É que a gordura realmente é a nossa reserva de energia para longo prazo. Então ela dura bastante. Quando a pessoa morre de fome, não é porque acabou a gordura. Ela morre de fome, ela ainda tem gordura no corpo, mas ela vai morrer por falta de aminoácidos essenciais, por falta de vitaminas, por falta de outros nutrientes. Não é porque se esgotou a quantidade de energia na forma de gordura. Tudo bem? Então a gordura, o lipídio, tem uma grande função energética. Que outra função eles têm? Tem uma função estrutural. Lipídios também montam estruturas, como a estrutura da membrana. Olha aqui a bicamada lipídica. Ó. As membranas celulares são feitas a partir de uma bicamada lipídica. Esses lipídios não estão aí na membrana para fornecer energia. Esses lipídios estão construindo a estrutura da membrana. Então, lipídios também têm uma função estrutural. O que mais? Lipídios agem como isolante térmico. Gordura é má condutora de calor. Então, ter gordura embaixo da pele ajuda a reter o calor dentro do corpo. Observe que todo animal de clima frio, foca, pinguim, urso, eles têm uma camada de gordura boa embaixo da pele. Porque a gordura vai ajudar a reter o calor dentro do corpo. O que mais? Lipídios têm uma função hormonal, porque os hormônios esteroides, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, o cortisol, todos esses são hormônios esteroides, são hormônios que são lipídios, feitos a partir da molécula de colesterol. Bom, então nós vimos agora algumas funções dos lipídios. Vamos agora dar uma olhada em como é a classificação dos lipídios. Os lipídios podem ser classificados em ácidos graxos. Essas moléculas aqui e aqui são ácidos graxos. Repare que os ácidos graxos podem ser divididos em ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Você aprende na química orgânica que quando um carbono está unido ao outro por ligação simples, essa ligação é chamada de ligação saturada. Então, um ácido graxo saturado é um ácido graxo feito com ligações simples. Um ácido graxo insaturado possui dupla ligação entre seus carbonos. E repare que a dupla ligação provoca uma curvatura na molécula. Aqui, olha, tem uma dupla ligação. Aqui tem uma dupla ligação. Note que no ponto onde há uma dupla ligação, há uma mudança no ângulo da molécula. A dupla ligação provoca uma curvatura. E vocês aprendem na química orgânica que quando um carbono está unido ao outro com dupla ligação, essa é uma ligação chamada de insaturada. Então, os ácidos graxos podem ser saturados e os ácidos graxos podem ser insaturados. Os ácidos graxos saturados são retilíneos. Os ácidos graxos insaturados possuem curvatura. Agora, dê uma olhada. Como essas moléculas aqui são retilíneas, há maior interação entre elas. Essas moléculas estão mais coesas, interagindo mais uma com a outra. Consequência, o ácido graxo saturado é sólido à temperatura ambiente. É a gordura animal. Pense na gordura da picanha. A gordura da picanha não é sólida. A gordura animal é sólida porque é uma gordura rica em ácidos graxos saturados. Agora vamos olhar o ácido graxo insaturado com sua curvatura. Veja que a curvatura afasta uma molécula da outra. A curvatura torna isso mais fluido. Ácidos graxos insaturados são líquidos à temperatura ambiente. Vai ficar líquido à temperatura ambiente. São os óleos vegetais.
Os óleos vegetais são gorduras líquidas porque são gorduras ricas em ácidos graxos insaturados. E essa curvatura da molécula afasta uma molécula da outra, reduz a interação. Aí fica líquido. Então vocês aprenderam que o ácido graxo é um tipo de lipídio e eles se dividem em saturados e insaturados. Agora veja, você também já ouviu falar em gordura trans. Olhe bem, os ácidos graxos insaturados podem ser cis ou trans. O que é um ácido graxo insaturado cis? Ele vai ser cis se na dupla ligação os dois hidrogênios estiverem voltados para o mesmo lado. Se na dupla ligação os dois hidrogênios estiverem para o mesmo lado, será um ácido graxo insaturado cis. Se na dupla ligação um hidrogênio estiver voltado para um lado e o outro hidrogênio estiver voltado para o outro, será um ácido graxo insaturado trans. A gordura trans é gostosa, aumenta o prazo de validade dos alimentos e tem boa consistência. Então, a gordura trans é o sonho da indústria de alimentos. Gostosa, boa consistência e aumenta o prazo de validade. Então, a indústria de alimentos colocou gordura trans em todo lugar que podia, mas se descobriu que a gordura insaturada trans é a que mais faz mal para a nossa saúde. O nosso corpo não tem boas enzimas para metabolizar a gordura trans, e isso aumenta o risco de aterosclerose. O que é a aterosclerose? É aquela deposição de gordura na parede das artérias, que pode levar a um infarto, pode levar a um acidente vascular encefálico. Então, a gordura trans não é metabolizada adequadamente por nosso corpo, é muito ruim para a nossa saúde. A imprensa fez uma pressão muito grande e a indústria começou a retirar isso dos alimentos. Por isso que você vai no mercado e praticamente tudo hoje vem escrito zero trans, zero trans, zero trans, porque a indústria procurou retirar a gordura trans. É verdade que eles retiraram a gordura trans e colocaram no lugar a gordura saturada, que também faz mal. Faz menos mal do que a trans, mas faz mal. Então também não é uma coisa que você possa comer livremente. Tudo bem? Então esse foi o primeiro grupo de lipídios que nós vemos. Vamos ver agora um outro grupo de lipídios, os triacilgliceróis, ou triglicérides, ou triglicerídeos, é tudo a mesma coisa. Os triacilgliceróis são feitos de uma molécula de glicerol, ó, o glicerol aqui com seus 3 carbonos, unidos a 3 ácidos graxos. Então, o que é um triacilglicerol? É uma molécula de glicerol unida a 3 ácidos graxos. A gordura que você tem estocada no seu tecido adiposo é triacilglicerol. O tecido adiposo estoca moléculas de triacilglicerol. A gordura animal é sólida porque tem triacilgliceróis ricos em ácidos graxos saturados. Os óleos vegetais são líquidos porque são triacilgliceróis ricos em ácidos graxos insaturados. Entenderam isso? Então, nós estocamos no tecido adiposo essas moléculas de gordura aqui. Veja, nesse desenho, o ácido graxo está bem curto, tá? Eles costumam ser bem mais compridos. Para você ter uma ideia, o ácido graxo mais comum no nosso corpo é o ácido palmítico, o palmitato, que tem 16 carbonos. Então, aqui na ilustração, o ácido graxo está bem curtinho. O que eu quero chamar a sua atenção é: observe como ele é rico em hidrogênios. Olhe como o ácido graxo aqui é rico em hidrogênios. Imagine 16 carbonos. CH2, 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 CH2. 15 vezes, 16 vezes, 18 vezes isso. É uma molécula muito rica em hidrogênio. Preste atenção. Uma molécula rica em hidrogênio é uma molécula rica em energia.
Uma molécula dessa aqui é uma molécula muito rica em energia. 1 grama de gordura carrega muito mais energia do que 1 grama de carboidrato. Você tem muito mais energia em 1 grama de gordura do que em 1 grama de carboidrato. Esse é um dos motivos da gordura ser a nossa reserva de energia de longo prazo e não carboidrato. Você viu que o carboidrato com o glicogênio é uma reserva para períodos curtos. Já a gordura é uma reserva de períodos longos. Uma outra vantagem da gordura, quando se trata de ser a reserva de energia de longo prazo, é que essa molécula aqui, o triacilglicerol, é uma exceção. Eu lhe disse que quase todos os lipídios são anfifílicos ou anfipáticos, mas o triacilglicerol não é. O triacilglicerol é inteiramente apolar. Ele não é anfifílico, ele é todo apolar. E qual é a vantagem do triacilglicerol ser todo apolar? Ele não atrai a água. Por exemplo, o glicogênio é carboidrato, o glicogênio é polar. Onde tem glicogênio tem água. Mas o triacilglicerol é inteiramente apolar. Então você pode estocar gordura no tecido adiposo e não vai atrair a água. Isso é bom. Porque se a gordura atraísse a água, nós seríamos muito mais pesados. Porque ao peso da gordura, teríamos que somar o peso da água que estaria ligado a ela. Então, o nosso tecido adiposo estoca energia na forma de triacilglicerol. E o triacilglicerol é completamente apolar. Então, ele não atrai a água. E isso é bom para não aumentar o volume e o peso. Ok? Isso já foi questão do Enem, hein? Já teve uma prova do Enem que cobrou isso. Vimos os ácidos graxos, vimos os triacilgliceróis. Vamos agora dar uma olhada em um terceiro grupo de lipídios, os lipídios esteroides. O grande exemplo de esteroide é a molécula de colesterol. Lipídios esteroides são lipídios feitos a partir de um núcleo tetracíclico. O que é esse núcleo tetracíclico? Olha aqui, ó. Um anel de carbono, 2, 3, 4. Então, os lipídios esteroides são lipídios feitos a partir desse núcleo tetracíclico. O grande exemplo de esteroide é o colesterol. E qual é o cuidado que você vai ter ao se falar de colesterol? É que, geralmente, quando o colesterol aparece na imprensa, é falando mal dele, vinculando o colesterol a infarto, vinculando o colesterol a acidente vascular. Eu já vi questão de vestibular que tinha alternativa assim: uma alimentação saudável é uma alimentação sem colesterol. Isso está errado. Veja, o colesterol é tão fundamental para a nossa saúde que 85% do colesterol que está no seu sangue você não comeu. Foi seu corpo que produziu. O seu corpo fabrica muito colesterol, principalmente o fígado. Para que a gente produz colesterol? Para que serve o colesterol? Alguns exemplos. O colesterol está presente nas membranas celulares de células animais. Lembre que as membranas obedecem ao modelo do mosaico fluido. As membranas têm fluidez. O colesterol ajuda a membrana a não ficar nem fluida demais, nem rígida. Então, o colesterol está presente na membrana de células animais, em importante função. É a partir do colesterol e da radiação solar que seu corpo produz vitamina D. Então, a vitamina D também vem do colesterol. E é a partir do colesterol que nosso corpo produz os hormônios esteroides, como testosterona, como estrogênio, como progesterona. Então veja que o colesterol exerce importantes funções. Para finalizar essa nossa aulinha de lipídios, eu quero conversar com você sobre como o lipídio é transportado em nosso sangue. Porque eu comecei dizendo que lipídios não dissolvem na água.
Se lipídios não dissolvem na água, como eles são transportados em nosso sangue? Veja, uma alternativa é transportar os lipídios dentro de vesículas que nós chamamos de lipoproteínas. Então, como o lipídio não dissolve na água, uma das estratégias é transportar lipídios como se fosse embalado, como se ele estivesse dentro de um saquinho, que nós chamamos de lipoproteínas. Observe aqui uma lipoproteína. Uma lipoproteína é uma camada aqui de membrana, ó, tem uma membrana aqui em azul a proteína, e aqui dentro em amarelo vão os lipídios. Então, triacilgliceróis, colesterol vão aqui dentro. O segredo de uma lipoproteína é o seguinte: a água do sangue fica do lado de fora e os lipídios são transportados aqui dentro sem que entrem em contato com a água. Então, essa é a estratégia da lipoproteína. É como se você embalasse os lipídios para que eles sejam transportados no sangue sem que entrem em contato com a água. Algumas lipoproteínas você precisa conhecer. Vamos dar uma olhada nelas. Tem uma lipoproteína chamada de quilomicron. O quilomicron é produzido pelo intestino para transportar os lipídios da dieta, para transportar os lipídios que você come. Quando você faz uma refeição, certamente você ingere lipídios. O intestino tem que absorver o lipídio. Mas o intestino não pode jogar o lipídio livre no sangue. Ele não pode pegar o colesterol, o triacilglicerol e jogar no sangue livre, porque eles não dissolvem na água. Então o intestino pega esses lipídios que você comeu, empacota nessa lipoproteína chamada quilomicron e joga o quilomicron no sangue. Então o quilomicron serve para transportar pelo seu corpo os lipídios que você comeu. A verdade, para ser preciso, o intestino joga o quilomicron no vaso linfático e do vaso linfático ele chega ao sangue. Mas não vou nem entrar nesse detalhe aqui. O importante é saber que o quilomicron é produzido para transportar os lipídios que você comeu. Uma outra lipoproteína é o VLDL, a lipoproteína de densidade muito baixa. O VLDL é produzido pelo fígado para transportar os lipídios para as células do corpo. O fígado empacota lipídios no VLDL, joga o VLDL no sangue e o VLDL vai levar os lipídios para as células do corpo. Durante o seu caminho, olha aqui, o VLDL se converte em outra lipoproteína chamada de LDL. Então, o fígado produz VLDL para transportar lipídios pelo sangue, para transportar lipídios para as células, mas no caminho o VLDL se transforma em LDL. O LDL é a lipoproteína de baixa densidade. É o LDL que é conhecido como colesterol ruim. Por que o LDL é conhecido como colesterol ruim? Porque ele pode se infiltrar na parede das artérias, causando aquele problema chamado de aterosclerose, que pode levar a um acidente vascular encefálico ou a um infarto. Então, o LDL é conhecido como colesterol ruim porque ele pode se infiltrar e se acumular na parede das artérias. Comer muita gordura saturada, comer muita gordura trans, fumar, tudo isso aumenta os níveis de LDL. A última lipoproteína que nós vamos ver é o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Essa é que é conhecida como colesterol bom. Por que ela é conhecida como colesterol bom? Porque o HDL circula pelo corpo recolhendo o colesterol que está em excesso. O HDL recolhe o colesterol, inclusive da parede das artérias. Para você manter sua saúde, o seu objetivo é reduzir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL. Então, seu objetivo para manter a saúde é esse: reduz o LDL, aumenta o HDL, porque o HDL é o bom.
o LDL é ruim. Olha, é um tremendo exagero. Mas alguns alunos, para não trocar um com o outro, tem aluno que comete essa loucura. Não tem LDL? Ele diz assim, ó, logo Deus leva. Pessoal, pela madrugada, o LDL é importante para a nossa saúde, tá? Então não é que você tenha que eliminar o LDL do corpo. Você tem que ter LDL, só não pode ter em excesso. Tudo bem? Todas essas lipoproteínas aparecem no exame de sangue. Aparece lá taxa de quilomicron, taxa de VLDL, taxa de LDL e HDL. Da próxima vez que você tiver com o exame de sangue de seus avós, você já pode se exibir para sua família, tá vendo? Bom, essa foi nossa aulinha de lipoproteínas. Se você quiser ter esse mapa mental impresso, entre no meu site, vá lá no topo a seção Mapas Mentais e adquira esse mapa mental para você. Tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.